Sombrite, malha de sombreamento. Esse é o assunto do vídeo de hoje, porque muita gente me pergunta sobre malha de sombreamento, o que é a malha de sombreamento, qual a diferença da malha preta para a malha prateada, como é que escolhe, qual sombrite que usa, 70% o tempo inteiro, como é que funciona, como é que faz, como é que bota, enfim, gente. Vou falar tudo sobre malha de sombreamento hoje, vou dar muitas dicas, vou explicar o que é, vou explicar como usa, vou dar muitas dicas e vou falar para vocês, vou dar dicas para vocês escolherem a malha de sombreamento certa para ir para o seu orquidário, para o seu local de cultivo, enfim, para você arrasar. Show de bola? Vamos falar sobre sombrite. Você já pega o caderninho, pega a caneta, ou então você salva esse vídeo porque tá babado. Então você já sabe, né, meu? Roda a vinheta. Antes da gente começar o nosso vídeo, eu quero te pedir um favorzão, um favor do coração. Dá like no vídeo, tá bom? O like é importante para o YouTube entender que o vídeo é legal, vai mostrar o vídeo para mais pessoas e assim a gente vai crescer juntinhos, tá bom? Então dá like no vídeo, o botão do like tá aqui embaixo. E você aproveita que já vai descer para dar like no vídeo e se inscreve no canal. Clica no botão de se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações. Toda vez que eu mandar um vídeo, que eu fizer uma live, tá a notificação no celular ou no seu e-mail. Eu envio 2 vídeos por semana, às terças e sextas, sempre às 19 horas. E tem a live mensal, sempre no meio do mês. Eu aviso sempre no começo do vídeo, tá bom? Se você quiser entrar em contato comigo, se você quiser falar comigo, me procura lá no Instagram, tá bom? É @arco-íris de orquídeas, arco-íris de orquídeas. Eu posto foto quase todo dia, tem vários stories por dia. Quiser conversar comigo, quer me dar um oi, quer me chamar, me chama lá no Instagram, @arco-íris de orquídeas, arco-íris de orquídeas. Eu tô esperando você, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção e vamos ver o que tá rolando no vídeo de hoje. Então vamos lá, meu povo, sombrite. Sombrite. O que é sombrite? Primeiro que sombrite é uma marca, né? É tipo maisena, né? Maisena é amido de milho. O que é o sombrite? Malha de sombreamento, né? Tela de sombreamento, malha de sombreamento. E qual é a finalidade da malha de sombreamento? É filtrar a quantidade de sol que passa por ela, né, que as plantas vão receber. Obviamente, quanto menor a trama quanto mais aberta a trama da malha, mais sol vai passar. Quanto menos aberta a trama da malha, quanto mais fechadinho a malha for, menos sol vai passar. Então uma malha bem fininha, bem aberta, vai passar bastante sol. Uma malha bem fechadinha, bem grossa, menos sol vai passar. Isso não significa que você sempre vai escolher a malha mais fechada, porque você tem medo que as suas orquídeas queimem, né? Você tem que escolher exatamente o ideal para o seu lugar de cultivo. E como que você escolhe o ideal, né? No cultivo de orquídeas, a gente tem 2 malhas que a gente usa pro orquidário, né? Eu tô falando da malha, não tô falando da telinha do tramado, mas eu vou entrar nisso daí, tá? Existem 2 tipos de malha de sombreamento que normalmente se usa no cultivo de orquídeas. Uma é a preta, tradicional, malha de sombreamento preta, que a finalidade dela é simplesmente filtrar a quantidade de luz que vai passar por ela e que as plantas vão receber. Também existe a malha de sombreamento prateada. Existem 2 tipos de malha de sombreamento prateada. Tem a aluminete, que ela é literalmente prateada, ela parece uma fita metalóide,
E tem a Freshnet, que ela também é prateada, mas ela é mais fosca. Qual a diferença entre o Aluminet e a Freshnet? O Aluminet é uma malha de sombreamento reflexiva. Não, ele é uma malha de sombreamento refletiva. Ele reflete a luz, tá bom? E o que isso faz, né? As malhas de sombreamento refletivas, elas fazem com que nas épocas de calor, dentro do seu orquidário, fique alguns graus mais fresco, alguns graus menos quente do que o lado de fora. Então, por exemplo, no verão, você tem um orquidário coberto por Aluminet. Se está fazendo 38 do lado de fora, no orquidário pode estar 35, 34. Bom? Essa no verão, né? No inverno acontece que fica mais frio do lado de fora do que fica do lado de dentro. Por exemplo, você usando uma malha de sombreamento Aluminet no seu orquidário, se está fazendo 15 do lado de fora, dentro do seu orquidário pode estar fazendo 18, 19, por aí vai. Tem uma variação entre 2, 3, 5 graus de diferença entre o lado de fora e o lado de dentro. No verão fica mais fresco, no inverno fica menos frio, bom? E isso vale também para a Freshnet, que é a outra malha de sombreamento, né? Qual a diferença da Freshnet para a Aluminet? Primeiro que a Freshnet... As duas são prateadas, mas a Freshnet é um prateado fosco. A Aluminet, ela é um prateado brilhoso, ela literalmente reflete. O que acontece da diferença dessas duas malhas é que a Aluminet, ela perde o poder refletivo muito mais rápido. Em 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, ela tá transparente. E aí, obviamente, a luz vai passar com muito mais intensidade por ela. A Freshnet, em comparação com a Aluminet, ela não perde o poder refletivo dela. Ela não deixa de ser prateada. Então, até ela puir e se desfazer, ela vai se manter íntegra. Então, assim... vale muito mais a pena você ter no seu orquidário, comparando a Freshnet com a Aluminet, você ter a Freshnet, porque ela vai, a malha de sombreamento vai apodrecer, vai se desfazer com o tempo, e não vai perder o efeito, a função dela com o tempo, entendeu? Então, comparando entre as duas, a Freshnet com certeza ganha da Aluminet, tá? Agora, comparando malha de sombreamento refletiva, a prateada, com a preta. Obviamente, a melhor para o cultivo é essa prateada, essa refletiva. Só que ela é caríssima. A Aluminet, ela é extremamente cara. Extremamente cara. Obviamente que quanto mais fechada a trama, mais cara ela é. A Freshnet, ela ainda é bem cara, mas ela é menos cara comparando com a Aluminet. Já comparando as refletivas com a preta ganha, né? Você compra malha de sombreamento, dependendo do seu lugar, por 10, 15, 20 reais o metro, né? Dependendo da trama, dependendo da onde você mora. As malhas de sombreamento refletivas, elas são caras, tá? Cara mesmo, cara de verdade. Então, se você tem condições, opte pelas refletivas, são muito melhores. A Freshnet é de lavada muito melhor que a Aluminet. E se você não tem condição, se você não quer fazer esse investimento, opta pela preta mesmo, que ela vai fazer o efeito dela, que é filtrar a quantidade de luz que vai passar por ela. E nas épocas mais quentes, você garante que seu orquidário está ventilado. E nas épocas mais frias, você protege as suas plantas, tá? Em relação a qualquer tipo de malha que eu falei, elas seguram o vento, tá
bom? Elas seguram vento. Então, se você tem um lugar que venta muito ou tem corrente de vento, pode ser uma maneira de você segurar isso. Pode ser uma maneira de você fazer com que fique mais contido, tá? Se você tem um lugar que não venta tanto, tem só uma brisa, tem que ficar de olho para não abafar o seu ambiente com a malha de sombreamento. Porque se você tem um lugar fresquinho que não venta muito e você bota um sombrite 80, um sombrite 70, pode abafar, pode segurar muito o vento, pode não circular o ar dentro do seu orquidário, e aí você vai ter problema de planta superaquecendo e queimando, você vai ter problema de planta apodrecendo e por aí vai, tá? Então, em relação a isso, é isso. Dicas dadas. Maicon, você falou, mas não disse como é que escolhe a porcentagem da malha de sombreamento. Então vamos lá. Como é que a malha de sombreamento funciona? O sol bate nela, passa, parte dela fica filtrada pela malha e parte da luz do sol passa através dela. Uma malha de sombreamento, para funcionar de maneira eficaz, as suas plantas têm que estar a partir de 1 metro de distância dela. O que isso significa? O sombrite, a malha de sombreamento, cumpre o papel dela a partir de 1 metro de distância da planta, né? Só que nem todo mundo tem um super espaço, um super orquidário para botar sempre as plantas longe da malha de sombreamento. Então, às vezes, a gente precisa escolher uma malha de sombreamento única e colocar plantas de alta luminosidade mais perto da malha. O que isso vai fazer? Mais perto da malha, menos eficaz ela vai ser. Então a planta vai receber mais luz. E plantas que precisam de menos luminosidade, longe da malha de sombreamento, isso vai fazer com que essa luz seja realmente muito bem filtrada e a planta não vai receber excesso de luminosidade, tá? Esse é o truque de você trabalhar uma malha de sombreamento só para ambientes pequenos e plantas de necessidades diferentes. Você coloca plantas de alta luminosidade mais perto, plantas de menos luminosidade em mediano e plantas de baixa luminosidade bem longe, né? Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é em quantas horas de sol você tem no seu local de cultivo. Você não vai botar uma malha de sombreamento 80% se você só tem solzinho da manhã. Você não vai botar uma malha de sombreamento 35% com o sol o dia inteiro. Então vamos lá. Você tem até 4 horas de sol. Sol da manhã. Até 4 horas de sol, sol da manhã. Se você tem plantas tradicionais, de luminosidade tradicional, você pode optar por um 50%, malha de sombreamento 50%. Se você tem plantas de menos luminosidade, de luminosidade mais controlada, essas 4 horas de sol da manhã você pode usar um 65, talvez um 70 para plantas de realmente baixa luminosidade. Uma ludícia, miltônias estrangeiras, miltônia colombiana, plantas que realmente não precisam de muita luz, sombrite 65, sombrite 70 longe. 4 horas de sol da manhã. Tá bom? Eu tô me embaralhando aqui porque tem muita coisa passando na minha cabeça, mas vamos lá, eu vou tentar organizar novamente. Vamos lá. 4 horas de sol da manhã. 4 horas de sol da manhã. Plantas de luminosidade normal, sombrite 50. Bom? 4 horas de sol da manhã, plantas de luminosidade normal, sombrite 50. Plantas de menos luminosidade ou de baixa luminosidade, 4 horas de sol da manhã, você pode escolher 65, 70, planta longe, bom? A planta de luminosidade normal você pode colocar mais perto, né? Obviamente que não se cultiva plantas de luminosidade normal ou de alta luminosidade no sol da manhã e muito menos por 4 horas, né? Tá errado o cultivo. Mas se você é insistente, se você é teimosa, tá aí a dica pra você. Tenta, boa sorte. Se não der certo, a culpa não é minha, é sua que não tá fazendo direito. Mas vamos lá, já fizemos isso. 6 horas de sol. Você tem 6 horas de sol. Se você tem 6 horas de sol
e plantas de luminosidade normal no sol da manhã, você vai optar por um Sombrite 50 ou 65, tá bom? Tá longe, a planta tá longe, 6 horas de sol, só o sol da manhã, na hora que o sol nasce até o meio-dia. Plantas de luminosidade tradicional longe, 50%. Se as plantas estão perto da malha de sombreamento e elas pegam o sol da hora que o sol nasce até o meio-dia, pode botar um 65 para garantir, tá bom? Plantas de pouca luminosidade, nessas 6 horas de sol da manhã, a planta longe, 65%. Plantas de baixa luminosidade ou plantas de pouca luminosidade com a planta perto, 70%. Não arrisca, 70%. Tá bom? Solzinho da manhã, 6 horas da manhã, a hora que o sol nasce até ao meio-dia, que não tem mais sol. Essa é a minha dica, tá bom? Se você tem 6 horas de sol, meio período, parte da manhã e da parte da tarde, comendo uma parte da manhã e comendo uma parte da tarde, você vai... plantas de média luminosidade para alta luminosidade, você pode tentar um 50 de longe ou um 65 de perto, né? Se você tem plantas de média luminosidade, eu indico você usar um 65 para planta longe ou um 70 para planta perto, tá? Para garantir. Plantas de baixa luminosidade pegando o sol da tarde, não indico, tá? É mais complicado, bem complicado. Mas se você ainda for colocar bem longe, bem afastado, lugar bem fresquinho, Sombrite 70. Você tem sol todo o período. Você tem sol o dia inteiro. 12 horas de sol por dia. Da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Isso engloba 8 horas também, tá bom? Porque se você tem 8 horas, é praticamente todo o período de sol, né? Junta tudo. Como que faz? Plantas de média luminosidade a alta luminosidade durante todo o período, recebendo todo o período de sol. Você pode usar um 70, aí você vai colocar as plantas de alta luminosidade perto, que é o que eu faço aqui, meu orquidário é todo no 70%. Freshnet 70%. As plantas de alta luminosidade estão em cima, bem grudadas na malha de sombreamento. As plantas médias ficam por baixo e as plantas de menor luminosidade, como as purpuratas, ficam mais embaixo, tá bom? É assim que eu adapto. Então vamos lá. Plantas de média luminosidade para alta luminosidade, você pode colocar perto do 70 ou longe do 50 a 65. Plantas de alta a média luminosidade. Está começando a chover. Coisa boa, né? Deixa eu mudar a câmera de lugar porque tá chovendo, então vamos lá. Pronto, tive que mudar de lugar, está chovendo, começando a chover, né? E aqui ainda pega chuva, mas qualquer coisa a gente muda de novo. Mas vamos lá. Plantas de média a alta luminosidade, a planta perto, né? A planta grudada na malha de sombreamento, usa 70, tá? Para garantir. Se a planta estiver longe, afastada, você pode usar um 50 a 65. 50 para plantas de alta luminosidade mesmo. Granulosa, valqueriana, labiata. Afastado, 50. Perto, 70 para garantir. Plantas de média luminosidade, eu não colocaria 50 afastado, eu colocaria 65 para garantir. Adapta no 50? Adapta. Mas se a planta não estiver preparada, ela pode queimar de primeira, tá? Mas aí fica a dica. Vou resumir. Plantas de alta luminosidade, vamos lá. Plantas de alta luminosidade. Perto da malha, 65. Longe da malha, 50. Plantas de média luminosidade. Longe da malha, 65. Perto da malha, 70. Sol todo o período, da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Plantas de baixa luminosidade,
Durante todo o período é muito complicado, porque precisa ter uma super ventilação, tem que ser um lugar muito bem ventilado, muito fresquinho, não pode abafar porque elas vão sofrer, tá bom? Se você não tiver onde botar, bota embaixo, usa Sombrite 70, não escolhe 80, tá bom? Usa o 70 e bota as plantas bem baixinhas, não bota no chão, mas bota bem baixinha, num lugar bem fresquinho, bem úmido e por aí vai, tá bom? Basicamente essas são as minhas dicas e a maneira como eu indico usar o Sombrite pra vocês, tá? Não indico dobrar Sombrite, não indico botar Sombrite em cima de Sombrite, a não ser que você não tem um Sombrite 70, você não quer comprar um 70, mas você tem 2 de 50, pode fazer. Aí o que você faz? No verão você dobra, quando terminar o verão você tira, entendeu? Pode ser uma opção também. Existe também outro tipo de sombreamento, que é a tela, né? É uma trama, como se fosse um tecido. Se eu não me engano, existe uma chamada GI ou QI, que eu tenho aqui no meu orquidário, que ela tá nas laterais, ela é diferente da malha. O que eu percebo é que essa GI, QI, ela filtra menos, tá bom? Ela filtra menos a luz. O 50 é bem aberto, pega muita luz. O 70 filtra legal, entendeu? Mas eu não compro mais dela. Eu comprei essa malha no começo do começo. Eu ainda tenho dela para trocar as minhas laterais, mas quando eu puder eu vou botar a malha normal tradicional, tá? Tem também uma bem tela mesmo, que parece um tecido. Muita gente usa dessa. Eu acho que dá pra você escolher mais ou menos parecido com a malha, né? Nessa de trama, a GI não. GI, QI, eu não indicaria usar ela. Mas essa de malhas, que parece um tecido, dá pra você comprar parecido com a malha tradicional, tá? Mas basicamente essas coisas, gente. Dei as dicas, falei como é que funciona, o que faz, qual é a finalidade, bota perto, bota longe, dei as dicas e por aí vai. Eu vou tentar fazer um resumão para ajudar vocês, para vocês fixarem bem as suas escolhas, tá? 4 horas de sol, plantas de média luminosidade, você vai escolher um 50, a planta perto para média, tá? Menos luminosidade, plantas de menos luminosidade nessas 4 horas, vocês podem escolher 50 de longe e 65 de perto, bom? 6 horas de sol, plantas de alta luminosidade, 50 perto, 50 longe, 65 perto. 6 horas de sol, plantas de baixa luminosidade, 65 bem afastado, 70% mais perto. Todo o período de sol, 12 horas de sol, da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe, bastante luminosidade. Plantas de baixa luminosidade, evite. Se você não tem condição, Sombrite 70%, extremamente longe da malha. Malha 70%, plantas extremamente longe da malha, embaixo, no lugar bem fresco, bem ventilado e úmido. Plantas de média luminosidade, 70% perto da malha, 65% longe da malha. Plantas de alta luminosidade, 65% longe da malha, 65% perto da malha, 50% longe da malha. Deu pra fixar? Show de bola, gente. Esse foi o vídeo de hoje, falamos sobre Sombrite. Eu espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Vou pedir para vocês não esquecerem dos recados, de dar like no vídeo, de se inscrever no canal e das redes sociais que eu falei lá no começo. Também tem o grupo, meu grupo no Facebook, Arco-Íris Sociedade Arquidófila. O link tá aqui embaixo também no box de informações. Faça tudo que eu pedi, você entra lá no grupo e arrasa, tá bom? Obrigado por assistir o vídeo, obrigado pelo carinho de vocês. Um beijo, o meu nome é Maiko Arezzo e esse é o Arco-Íris.